sobre um assunto que, infelizmente, é um assunto bastante sofrido para muita gente, especialmente aquela gente mais velha. Pois, de acordo com dados do Disque 100 de 2019, a negligência, a violência psicológica e o abuso financeiro e econômico estão entre os tipos de violência mais praticados contra as pessoas idosas. E com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade do isolamento social, as denúncias de violações contra a pessoa idosa aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, no começo de março, ocorreram 3.000 denúncias pelo Disque 100. Aí, em abril, esse índice passou para 8.000. Em maio, esse número foi para quase 17.000. Olha só, em 3 meses, foi de 3 para 17.000 o número de denúncias. Isso é um só índice. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre o que é a violência contra o idoso, né? Como evitar e o que causa, afinal, a violência contra o idoso. E para isso, então, a gente está aqui com pessoas profissionais, especialistas nesse assunto, para poder entender um pouco mais a respeito desse assunto e poder ajudar a nossa sociedade a melhorar nesse aspecto. Porque, afinal, o futuro é grisalho. Nós queremos viver mais e nós queremos ser grisalhos e nos tornar idosos saudáveis, com famílias felizes. E como fazer isso? Entendendo essa situação e melhorando com relação a isso. Então, a gente está aqui hoje com a Gisele Varani, que é diretora da PMH Cursos e também é gerontóloga, fisioterapeuta e mestre em serviço social. A gente também está aqui com a doutora Andréa, que é advogada, professora de direito, especialista em direito médico da saúde previdenciário e trabalhista. Ela é presidente da Comissão de Direito à Saúde da ABRS e membro da Comissão do Idoso e da Seguridade Social da OABRS. Estamos também com a Verônica Bon. A Verônica é psicóloga, doutora em educação, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela é coordenadora da pós em envelhecimento e saúde do idoso da Universidade de Caxias do Sul e é docente no programa de mestrado profissional em psicologia na mesma instituição. E ela, nesse programa, vai focar numa pesquisa que conduziu para sua tese sobre a violência contra o idoso sob a perspectiva do agressor. Então, gurias, especialistas, muito prazer, que bom estar com vocês aqui para poder iluminar esse assunto que a gente agora, no Junho Violeta, está, né, com eles tão falado, mas tão sofrido também. Gostaria de iniciar a nossa conversa ouvindo, então, a doutora Andréa, trazendo as suas considerações para nós. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês, boa tarde. E gostaria inicialmente de agradecer a Karen pelo convite, a Gisele, já conheço o trabalho dela, a gente já participou de outros programas juntos e fizemos até também participação no Fórum Social Mundial, né, quanto à pessoa idosa. Eu agradeço a minha indicação, a dona Karen, e gostaria também de dar cumprimentar a Verônica, que eu estou conhecendo hoje, e já vi que pela apresentação é uma pessoa também que é importante nesse nosso trabalho, que é um trabalho solidário, né, que é um trabalho de todo mundo, e não é uma coisa distante, porque se tudo der certo, todos nós seremos idosos em breve, né?
Então, após, né, o cumprimento, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu local de fala, que é a parte do direito, que é a parte previdenciária, que é a parte assistencial, né, a qual o idoso deveria, por vezes, né, ter uma chancela assim com um olho mais apurado, mais clínico, pois algumas coisas passam em ALBs. Então, por exemplo, eu noto que a dificuldade que nós temos de nós vermos essa violência acontecer. É importantíssimo estarmos no mês, né, de junho, que é o Junho Violeta, que dia 15, agora na segunda-feira, foi o Dia Nacional de Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa, né? Mas isso deveriam ser todos os meses do ano, não só o junho, mas já é um grande, né? É importantíssimo essa data. Pois então, o mais desafiador que eu vejo nesse sentido é nós chegarmos até esse idoso que está sofrendo violência, pois temos o Disque Denúncia, temos a internet, temos agora até um outro número de telefone para entrar em contato. Aqui em Porto Alegre, nós temos a grata satisfação de termos uma delegacia do idoso, mas isso não é o normal de todas as cidades terem também esse trabalho especializado. Outra coisa que eu acho que complica, é um fator complicante, seria como esse idoso entrar em contato, sabe? Pois muitas vezes eles não têm acesso à internet. Nós agora, nesse momento de isolamento social, nós com 30, 40, 50 anos, não estamos assim tão aptos a trabalhar nesse meio eletrônico. Então, uma pessoa de 70, 75 conseguir esse tipo de é uma façanha, né? Mas, mesmo assim, ela conseguindo, nós temos um outro agravante, que é, por exemplo, dos dados que nós temos de 2019, nós sabemos que 75, através do Disque 100, 75% são violências cometidas pelos próprios filhos. Ou seja, é complicado um pai denunciar um filho, quando não é um filho, é alguém muito próximo. Então, a gente tem que, o princípio da solidariedade, que já está implícito na nossa Constituição Federal, nós temos que apelar para a sociedade, para ela ver algum tipo de anomalia, de maus tratos, e ela mesma fazer. Porque através do Disque 100, nós temos um anonimato garantido. Ou seja, não há problema de tu denunciares. Se não for, se chegarem lá e averiguarem não ser o caso, ótimo, melhor ainda. Mas e se for? Sabe? Então a gente tem que. Está sendo muito bom essa publicização desse ato de solidariedade. Um outro fator que eu acho importante dentro do direito, agora especificamente, nós temos alguns crimes contra os idosos que nesse momento de isolamento a gente está vendo que se agravam mais, a violência está aumentando muito. Que eu poderia citar alguns, assim, de uma forma en passant, né? Mas não tão aprofundado, e nem eu espero nesse exíguo tempo conseguir falarmos sobre todos os problemas relacionados ao direito quanto à pessoa idosa. Mas, por exemplo, nós podemos citar, que eu vejo de importante, as procurações com amplos poderes que são dadas a filhos, que são dadas a curadores não, perdão, que são dadas a filho, que são dadas a algum ente próximo, até mesmo a uma pessoa que está fazendo algum serviço. Eu vou viajar, agora no momento não, mas estou temporariamente isolado. Eu não posso ir ao banco, eu não posso fazer certa ação e eu vou passar uma procuração de amplos poderes. Tem idosos que passam procurações de amplos poderes e a pessoa já está com essa procuração há 7 anos. Aí, na hora de um inventário, na hora que ele precisa de um valor para alienar, para poder pagar uma clínica, ele não tem mais nada. Então, são cuidados assim que a gente tem que ter maior com o idoso, porque às vezes até um filho pode ter e os outros irmãos não saberem, está depredando o patrimônio daquele idoso, daquele pai. Outras coisas também que podem acontecer a pessoa está carente em casa, sozinha, e
através desse isolamento que agora é necessário, os parentes utilizarem para negligenciar aquele idoso, porque ele já é uma pessoa numa situação especial. Ele não está saindo na rua, mas ele também não está tendo contato de forma nenhuma, nenhuma ligação, nenhuma chegada na frente do portão para conversar, mesmo que de forma distante. E isso é um agravamento, esse desleixo, esse descaso, essa negligência. Outro dado também que eu acho importante são o superendividamento. É uma pessoa que está carente em casa, recebendo ligações para fazer empréstimo, é uma pessoa que está recebendo ligações para compra de alguma coisa, e aquela tentativa de fazer compra pela internet e depois ser um golpe, sabe? Então, o golpe em relação a idosos de uma forma de violência econômica está acontecendo muito também. Então, eu sinto que o idoso está muito desamparado e esse isolamento aumentou esse desamparo e essa solidão. Ou seja, nós temos que esse olhar apurado tem que gerar uma amplitude para mais pessoas tomarem conta também desse idoso que está à mercê de tudo que possa acontecer com ele. O que é mais que eu achei interessante com relação ao direito seria essa procuração de amplos poderes, seria também o idoso, quando ele tem um problema de saúde ou começa a ter um problema de demência, né, que nós temos mais de 60 tipos de demência, entrar com uma ação judicial de curatela desse idoso. Pois a ação judicial de curatela, ela tem todo um amparo do juiz, de assistente social, vai ser analisado quem é a pessoa ideal para cuidar dos bens desse idoso, pois a gente tem muitas famílias disfuncionais, e por N motivos, a pré-história de cada família, todos os membros são diferentes um do outro, e aquele pai pode ter na infância preterido um filho perante outro, ou dado mais alguns bens para aquele, favorecido de alguma forma, que quando chega na velhice, na idade, no momento que ele mais está vulnerável, aquele sentimento anterior volta, e aquele pai começa a ser desprezado por algum filho. E isso tem que ser muito cuidado, porque é um momento que ele já é uma pessoa carente, já está triste. Muito cuidado também com, você não presta mais para nada, colocar ele de lado, dizer que, como eu costumo ouvir, teu prazo de validade já passou. Esse tipo de coisa vai trazendo uma tristeza na pessoa, que é uma indignidade. E ela ali, hoje, viva, ela tem plenos poderes para tudo, mas às vezes as doenças vão cometendo, isso é normal do nosso organismo, ele vai sofrendo o normal da idade, né, os nossos problemas normais de um corpo. E com isso, quando a pessoa não tem algum problema físico, mas não mental, teria até outras medidas antes da curatela. Teria tomada de decisão apoiada, onde ela ainda tem as faculdades mentais, e antes dela tomar uma decisão, ela consultaria duas pessoas, dois apoiadores, duas pessoas que ficam indicadas para apoiá-la nessa decisão. Porque às vezes o familiar, ele pensa assim, eu não vou interditar o meu pai, eu acho que ele ainda pode, e às vezes aquela pessoa já tem 80 anos, já tem 80 anos, já tem 90 anos, já tem 90 e muitos anos, e ela já não tem mais condições, mas o filho acha que pode ser, tirar todo o poder dele de cidadão, sabe, de poder gerir a sua vida, mas às vezes algumas medidas tornam-se necessárias. Antes da curatela, a tomada de decisão apoiada seria uma. Mas uma coisa que é muito, muito debatida no meio jurídico, principalmente nos últimos momentos, é a procuração de amplos poderes, a qual o pai dá amplos poderes para uma pessoa, pode ser um filho, um parente, até o cuidador ou o vizinho, para fazer algumas ações para ele. Aí essa pessoa, ela tem total condição para fazer qualquer coisa com os bens dessa pessoa, se ela for registrada num cartório.
Hoje, no cartório, eles estão tendo essa observação também de, o senhor tem certeza que são todos os poderes? Porque a pessoa, quando tem a curatela, ela tem obrigação de prestar contas de tudo que está acontecendo. Ela não pode alienar um bem, ela tem que dizer por que e para onde será investido aquele valor, sabe? E isso ela faz uma prestação de contas de cada centavo que aquele idoso recebe através dela. A pessoa com uma procuração de plenos poderes não tem esse cuidado. Ela pode fazer o que ela quiser, pois ela tem uma procuração de plenos poderes. Incluindo, quando isso é feito, eles fazem uma ressalva, hoje em dia eu já vi em alguns casos, de uso e fruto. Por exemplo, aquele idoso tem uma casa e ele vai fazer uma procuração de plenos poderes para um filho, mas já vai uma cláusula de uso-fruto do imóvel até o fim da vida. Ou seja, ele o filho não poderá vender, o filho ou a pessoa, né, que está com a procuração, não poderá vender e deixar ele desassistido, pois isso eram casos que aconteciam, de depredarem totalmente o patrimônio de um idoso e essa pessoa não ter nem onde morar. Agora, eu não sei, tu tinhas mais alguma coisa para acrescentar, Andréia, a respeito da situação com... Essas são assim, os pontos que eu vi mais importantes, seria da curatela, da procuração, do superendividamento, das compras pela internet, e são mais ou menos essa a celeridade nos processos. Eu também noto que o idoso ele tem preferência, o idoso a partir de 60 e a partir dos 80, né? Mas isso muitas vezes também não é observado com função. Por exemplo, eles precisam de insumos, eles precisam de medicamentos, eles precisam de home care, e é uma coisa com uma urgência tamanha. E isso também tem que ser respeitado pelo judiciário. Eu acho que esses são os pontos que eu acho mais importantes de eu salientar dentro do meu tempo, né? Porque a seguir a gente vai ouvir, então, a apresentação, na nossa roda de conversa, vamos ouvir a Verônica, que infelizmente não vai poder ficar todo o tempo com a gente, porque ela tem aula lá na UX, né? E ouviremos a Gisele, e aí depois a gente faz um bate-papo entre nós, tá? Então, Verônica, gostaríamos de te ouvir, porque eu sei que tu tem um trabalho muito interessante nessa área. Bem, boa tarde, né? Obrigada pelo convite, boa tarde a todas, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar sobre esse assunto, que longe de ser um assunto agradável, né? Espero que daqui a um tempo a gente não precise mais falar desse assunto, porque a situação foi resolvida, né? Mas enquanto não for resolvida, que bom que a gente tem esses espaços para falar e para mostrar que às vezes o que está acontecendo lá na casa do seu João não é só dentro da casa dele, né? Em muitos lares que acontecem, e que a gente tem que dar visibilidade para esse assunto, né? Então, já de antemão, eu peço desculpas, né, porque eu vou ter que sair um pouco antes, mas a vantagem desse trabalho em home office é que é só teclar aqui no computador e a gente já entra na sala de aula na universidade, né? Então, inventaram, de certa forma, o teletransporte, né? É verdade. Mas, enfim, o que eu queria trazer um pouquinho para vocês é em relação à pesquisa que eu fiz no meu doutorado. Porque a violência é um assunto, sim, que me incomoda, né? A questão do envelhecimento humano eu estudo desde a graduação. E eu resolvi estudar um pouco a partir de um outro lugar a violência, porque tudo que eu lia era sobre... eram pessoas que escutavam os idosos, né? Ou então faziam os idosos vítimas de violência, ou então faziam uma análise de registros documentais, mas sem ouvir a pessoa tida como agressora. E eu resolvi fazer essa pesquisa em momento algum no sentido de julgar, até porque eu sou psicóloga, eu não sou juíza, né? Eu queria compreender uma realidade, podendo ouvir o outro lado também. E isso é uma das coisas que me chocou bastante, porque ao ouvir o outro lado, e eu não estou dizendo que o outro lado está certo e que a gente tem que ser violento em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma, nada justifica a violência.
mas quando a gente escuta o outro lado, a gente compreende por que aquilo aconteceu, assim, a gente tem pistas do porquê que aquela relação chegou naquele ponto. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que das pessoas que eu entrevistei, todas as pessoas tidas como as agressoras, né, todas elas tinham o registro da violência na sua infância, né, quando analisado aquela relação com a pessoa que hoje elas agrediram. E quando eu falo que elas tinham um registro, não necessariamente, né, na psicologia a gente fala muito sobre isso, né? Não necessariamente eu tenho que ter sido vítima de fato de uma violência, mas é como a pessoa significa aquela relação. Né? Então, para essas pessoas que eu entrevistei, todas as que eu entrevistei, eu não estou dizendo que todo mundo que agride o idoso foi vítima, mas eu estou dizendo que todos os que eu entrevistei têm esse registro. Né? Eu lembro de uma situação em que uma filha, né, e sim, eram parentes, todos esses que eu entrevistei, né, então isso vai ao encontro da fala inicial, né, dessas pessoas próximas, que são os agressores, mas eu lembro de uma mulher que a denúncia em relação a ela era de violência psicológica, né, mas ela disse o seguinte: minha mãe me tirou de casa, eu era criança e eu fui trabalhar numa casa de família. Né? A única coisa que ela me disse foi: obedeça ao teu patrão. Né? Ele vai estar sempre certo. E essa mesma criança, quando criança, na época não tinha celular, não tinha despertador. Se a mãe acordasse, se ela ainda não tinha acordado, a mãe acordava ela batendo. Então imagina como essa criança ia dormir com medo de acordar apanhando. Que noite ela tinha. Né? E aí ela saiu, né? Então saíram com ela de casa. E mais de 20 anos depois, ela morando num apartamento, ela e uma filha só, né? Que seria a neta, no caso. Chega um irmão dela, bate na porta com a mãe e uma mala, dizendo que ela tem que cuidar dessa mãe. Então, esse é um relato, né? Tem vários. Mas o que eu acho assim, uma das coisas que para mim ficou muito evidente é a necessidade da gente trabalhar os vínculos precocemente. Prevenção de violência contra idosos começa na infância. Começa na infância quando a gente vai ali nutrindo esse vínculo mãe-bebê, pai-bebê. Né? Eu tenho visto hoje os homens muito mais atuantes nessa relação de cuidado com filhos. Que bom! Muito provavelmente, lá na frente, a gente vai ter também relações mais saudáveis. É impressionante como as pessoas assumem que praticam violência psicológica com extrema facilidade. Das pessoas que eu entrevistei, elas tinham, assim, usavam 300 mil justificativas, né, em relação ao ato físico. Quase que para se inocentar. Mas em relação à violência psicológica, elas diziam com a maior naturalidade, né? Quem nunca? Como se fosse algo menor. Gente, violência psicológica é tão danosa quanto, ou mais. Ou mais. Né? Fiquei pensando um pouquinho, né? Agora nesse início, ouvindo vocês falarem, dificilmente a família denuncia. Uhum. Dificilmente ela naturaliza, né? Porque e para esse idoso denunciar é muito complicado, porque eu vou estar denunciando um filho meu, eu vou estar denunciando um neto meu. E talvez um fracasso seu também, né? Que eu sempre digo assim, eu acho que o ideal é a gente tirar esse peso do fracasso. Uhum. Pai e mãe erram? Claro que sim, erram um monte. Mas eu garanto, pai e mãe erram tentando acertar. Né? Se a gente soubesse que aquilo não daria certo, a gente não teria feito daquele jeito, mas a gente não sabia. Né? A gente estava descobrindo. Então, essa é uma culpa que a gente tem que tentar tirar das nossas costas. Uma das violências que frequentemente é denunciada por familiar é a violência financeira.
A violência física e a psicológica e a negligência, em geral, não. Né? Porque o que eu percebo é assim, se eu vou denunciar um irmão meu que está cometendo uma violência contra os meus pais, no momento que eu denuncio, talvez eu vou ter que assumir o lugar de cuidador. E eu vou ter que abrir mão de um monte de coisas da minha vida para assumir esse lugar. E eu não quero. Então, eu finjo que não estou vendo. Mas quando é a violência financeira, aquele irmão que está pegando o dinheiro do meu pai ou da minha mãe, está mexendo num dinheiro que podia ser meu também. E aí eu vou lá e... disfuncionalidades da família, né? Exatamente. E é claro que aqui eu também acho que é importante deixar, né, sinalizar, a gente está falando de famílias, na psicologia a gente vai falar de famílias disfuncionais, né? São famílias que não estão bem. Isso não é a regra. A gente tem um monte de famílias em que esses idosos são extremamente protegidos, né? Estão bem cuidados, têm uma relação de afeto, né? E que mostram como é bom chegar à velhice. Mas a gente tem esse outro lado que a gente não pode deixar de olhar, deixar de ter possibilidade. Mas, de uma certa forma, não vem aumentando o número de idosos desprotegidos? Eu acho que sim, até porque a gente tem uma questão, né, da transformação demográfica. Né? A gente tem famílias menores, nós temos menos filhos, a Camarano diz, né, que as famílias hoje em dia elas crescem na vertical e diminuem na horizontal. Então, que a gente tem muitas gerações, mas gerações com poucos integrantes. Então, se antes eu tinha 10 filhos, 12 filhos, 14 filhos, né, a chance de ter alguns ali para me cuidar era muito maior. Hoje a gente tem muitos idosos de hoje com 1 filho, 2 filhos ou 100 filhos, inclusive. E muitos idosos morando sozinhos. E aqui eu chamo a atenção, inclusive, por uma negligência do Estado em relação a esses idosos que moram sozinhos. Porque se esquece. Né? Quantos idosos hoje, nesse momento de pandemia, né, eles estão isolados, com medo de sair de casa, até porque são rechaçados por algumas pessoas quando os veem na rua, que eles têm que estar em casa. Né, mas não tem quem faça as coisas por eles, e eles também não dominam a tecnologia, né, para estar lá numa videochamada, para fazer uma compra pela internet, até porque foram muito alertados em relação aos riscos de passar os dados de comprar pela internet, pelo telefone. Então, acho que a gente tem uma série de situações que a gente tem que pensar. Né? Sim, né? A violência ela acontece em diferentes níveis. Não é só essa violência dentro de casa. A gente tem uma violência estrutural. Né? A gente tem uma sociedade que não é pensada para o idoso. Né? O Kalash diz, a nossa sociedade é uma sociedade pensada, né? As nossas cidades são cidades pensadas para o jovem. É muito veloz, é tudo muito dinâmico. E uma cidade pensada para o jovem, ela exclui quase todos. Se nós pensássemos em cidades para os idosos, essas são cidades que incluem todos. Então, a gente tem várias formas de violência. Talvez eu não saia para a rua, mesmo sem pandemia, porque eu tenho medo de ser atropelado, né, ao atravessar uma rua, porque eu não consigo, o tempo do semáforo vermelho não é suficiente para eu cruzá-lo. Então, eu fico em casa porque eu tenho medo. Né? Eu tenho medo da calçada, né? Que as pedras soltas. Se eu cansar, eu não tenho onde sentar, porque não tem bancos pela cidade. Enfim. Então, a gente está aqui falando dessa violência doméstica, né, familiar. Mas tem uma série de violências que a gente poderia estar ampliando. Né? Uma das questões que hoje eu tenho estudado e até orientado trabalhos no mestrado é essa questão do envelhecimento no mercado de trabalho. As empresas que acabam demitindo esses trabalhadores mais velhos, e nem se fala agora em tempo de pandemia, né? Agora, então, né, mais do que nunca, mas é um trabalhador mais caro, né? Aquele estereótipo de que alguém que não vai aprender, que não muda, que não vai se adaptar aos novos tempos. Né? E onde é que fica essa pessoa que não tem idade suficiente para se aposentar, que precisa comer, mas que não consegue se reinserir no mercado de trabalho? E tem família para sustentar, né? Tem família para sustentar, né? Então, é uma situação extremamente preocupante, extremamente preocupante. E acho, também queria só fazer mais um
colocar mais duas situaçõezinhas aqui na roda, né? Que em função desse momento que a gente está vivendo, o nível de estresse das pessoas está muito elevado. E isso potencializa muito as relações violentas, né? E essa violência, ela pode ser verbal, mas também ela pode ser física. Então, acho que é momento, assim, da gente respirar, às vezes, até 1.500, porque até 10 é muito pouco, né? Porque parece que a gente está ali só esperando, né, a gota d'água. O pavio está curto de quase todo mundo. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa tentar dar uma segurada, porque potencializa a violência, né? A violência, geralmente, ela vem da não explicitação dos conflitos. Aquelas situações que a gente tem no dia a dia que vão nos incomodando, que estão ali, a gente vai engolindo. Ah, deixa, nada como um dia depois do outro. Sim, um dia depois do outro pode ser o caos. Me diga uma coisa, no estudo que tu fizeste, chegou a traçar um perfil do agressor? O que eu entrevistei pessoas de diferentes, né, com diferentes características, assim, inclusive nível de escolaridade, né? A única coisa que tinha, assim, o que tinha de semelhante entre essas pessoas eram familiares, né? Eram familiares e todos com registros de violência na infância, todos, né? Então isso chamou atenção. E uma outra coisinha que eu queria colocar, a gente fala muito, né, das expressões, assim, né, de como a gente se refere ao sujeito, né, mais velho. E eu acho que tem a campanha, né, do meu velho amigo, que eu achei incrível, porque usa a palavra velho de um jeito maravilhosa, maravilhosa. É uma ação que eu acho sensacional, porque velho tem história, né? Velho tem sentimento. Quando eu falo de velho amigo, é alguém muito importante para mim. E eu tenho os velhos da minha família que eu adoro, né? Eu sou privilegiada, né? Eu tenho uma avó lúcida, com autonomia incrível, sangue gringo total, assim, né? Com 98 anos. Nona. Mas eu queria dizer que uma das coisas que a gente precisa se policiar, a infantilização da velhice. O velho não volta a ser criança. Não se apaga uma história. Cuidado com o uso do diminutivo. Isso também é uma forma de violência. O diminutivo infantiliza e no momento que tu infantiliza, tu fragiliza essas pessoas. A comidinha, a casinha, a roupinha, a hortinha, né? Quando os meus alunos falam em hortinha, eu pergunto se é num vaso de violeta que eles plantam. Porque lá na casinha, é casinha de boneca? Eu falo isso para ironizar um pouquinho, mas para eles se darem conta. A casa da minha avó é uma casa normal. Sim. A comida dela é uma comida normal, a horta dela é uma horta normal, a roupa dela, né, não é versão boneca. Então, também, às vezes, com a intenção de sermos carinhosos, de sermos mais afetivos, a senhorinha, o vozinho, né? Não, é uma mulher, é um homem, é o vô, é a senhora. Então, só chamar também atenção, porque a infantilização também é uma forma de violência. Então, eu tentei dar um turbo aqui na minha fala, né? Eu tô de olho em vocês e de olho no relógio aqui, né? Mas espero poder ter jogado um pouquinho de informação ali que dê para refletir um pouquinho sobre. Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada pela tua paciência aqui em compartilhar, né? A tua generosidade em compartilhar o teu conhecimento conosco. Valeu muito. Tá? Foi um prazer. Em outros momentos que pudermos voltar a conversar, conte comigo. Com certeza. Voltaremos a falar. Um bom papo a todas. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todos os ouvintes. Né? Obrigada. Beijão especial a Marina, que eu sei que está por aqui. Continuaremos. Um beijo. Porque agora a gente vai ouvir a Gisele. A Gisele ficou ouvindo aqui quietinha, a Verônica, ouvindo a Andréia. E aí, Gisele, eu sei que tu tá louca para botar o teu molho de pimenta aqui nessa conversa. Não tem como, né? Boa tarde a todos, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Que coisa boa participar de uma mesa, né? De um bate-papo
com toda essa extensão de assuntos. E é claro que vai longe, né? Vem, assim, histórias, vem uma série de concepções como sociedade, né? Eu acho que a gente tem que separar um pouco, assim, o nosso tempo que a gente está vivendo agora, que é uma pandemia, que nem os mais, né, nem os centenários viveram, até tiveram uma notícia em relação às gripes, né, que tiveram, mas, assim, nada como o que está acontecendo hoje. E a violência e nosso antes pandemia. Aí eu fico pensando, né, de violação, de violência, assim, esses termos, o quanto tem a ver com a questão nossa de poder, o abuso do poder. E eu acho que não tem. A violência contra idoso é a qual a gente está se debruçando agora, né? Mas o quanto a gente tem como povo atitudes violentas, ações violentas. A gente está sendo muito violento no seu cotidiano. A gente, enquanto pessoa, no todo dia, nas redes sociais, no universo que a gente está vivendo. Tem historiadores que falam que a nossa época é uma da época menos violenta, porque morria-se, né? Idade Média, se matava por menos coisas e tudo mais. Mas eu entendo, assim, aí o que a Verônica trouxe da violência psicológica, que ela é maior, né? Ela atinge mais do que a violência física. E eu acho que talvez os historiadores falem muito mais da violência física. E eles esquecem um pouco, talvez não seja a seara do historiador, e sim do sociólogo, né? De compreensão da sociedade, de como é que a gente está lidando. Quando se fala, né, nesse processo de a família com menos pessoas, ou menos filhos, menos netos, a gente também está falando, às vezes, de mesmo com esses menos filhos e menos netos, dando pouca atenção ao idoso. Eu vejo, assim, pelo meu cotidiano, algumas vezes eu vou visitar famílias e aí está aquele senhorzinho sentado, né? Que eu falo senhorzinho porque é bem a coisa como eles tratam o idoso, né? O vozinho, né? E aí, às vezes, tem a cuidadora, que, como eu dou aula, às vezes eu vou visitar espaços, a cuidadora também numa linguagem de vozinho, porque é o que ela aprendeu, né? A cuidadora familiar, normalmente, e ele está sentado 24 horas, não digo, mas assim, a grande parte do seu dia na frente de uma televisão, num sofá, e a comida, às vezes, ela é feita no dia anterior, e nem sempre com as propriedades a que ele precisa, porque é aqui a família vai fazer, porque todo mundo vai comer, e ele tem que comer o que todo mundo come, porque ele é igual a gente, quando talvez ele tenha alguma série de comorbidades que interfiram. Então, assim, talvez eu precisasse consultar, se eu não tenho condições de consultar uma nutricionista, mas ir no posto de saúde e verificar as questões nutricionais dele, se ele tem uma hipertensão, aí talvez o grau de sal que eu coloque naquele alimento seja além da conta. Então, assim, a gente tem, quando fala em violência, a gente está trazendo um contexto muito complexo. É como a gente entende o outro, é como a gente analisa aquele outro e como a gente percebe o outro como alguém não igual a nós, né? Mas que o que aquela pessoa está precisando e o que eu posso ajudá-la, o que eu posso ser solidária. Tu trouxe, né, Andréia, a questão da sociedade sendo solidária. Eu até vivenciei agora, né, nesses espaços, que bom, aqui no meu prédio tem uma série de pessoas mais idosas, então os mais novos deixando no elevador um bilhetinho dizendo que se quisesse comprar, né, era só bater na porta do apartamento tal que eles comprariam para eles. Mas são ações que eu acho, e aí talvez eu não seja tão otimista quanto eu gostaria de ser, que assim que terminar essa pandemia, essa ação vai deixar de existir. Eles não vão mais saber quem é o seu fulano do prédio tal, ou do apartamento tal. Eles vão deixar de entender que aquele idoso não deixou de precisar, não deixou de ser frágil naquela medida. Ele pode ser extremamente forte, e eu não quero tirar nunca a fortaleza dos idosos, porque quem aguentou tudo isso
e está com 80, 90 anos, aguentou uma sociedade complicada como a gente tem vivenciado, atravessou guerra, atravessou, né, não pandemias, mas diversas situações de doenças, e está aqui agora, ele é uma pessoa resiliente. Uma pessoa de 90 anos, ela é extremamente resiliente. Então, assim, mas não é por ser resiliente que ele não tenha algumas fraquezas. Então, de compreender o humano que há em nós. Eu acho que a gente não tem compreendido muito esse humano. A gente tem trabalhado muito mais na área da saúde com a capacidade funcional. Então, o que aquele idoso pode dar conta, né? E, às vezes, a gente esquece um pouco do que ele não pode dar conta. Então, quando a gente entra numa família e conversar com os familiares, é assim, ó, no que ele pode auxiliar? Eu não deixo meu pai entrar na cozinha de jeito nenhum. Poxa, o pai foi uma pessoa que a vida toda fazia, sei lá, uma comida especialíssima. Por que agora ele não pode estar lá? Por que eu não posso estar junto? Então, tá. Então, né, tá, agora nós estamos em situação de pandemia que não pode mais ter o agrupamento de pessoas. Mas antes mesmo desse processo, não se permitia o ingresso. Então, a gente está falando de diversas violências e até mesmo assim, ó, na minha casa, eu normalmente sou a cuidadora que cuido dos medicamentos da minha mãe. Nessa situação de pandemia, minha mana, que é aquela que não gosta de saúde, que não é, não quer ver sangue, aquele jeito assim, né? Ela tomou para si. Nos primeiros momentos, ela me ligava para fazer uma chamada de vídeo e perguntava como é que eu boto isso, o que eu coloco aquilo. Então, essa construção familiar de compreensão de que quando um não pode, o outro pode, a gente tem notado alguns idosos que não tinham conhecimento na área do medicamento e estão sozinhos agora também. Então, até mesmo nesse processo, é uma violência, né, de comprar um medicamento e às vezes está na caixa e ele não saber o modo de usar. Então, a família poderia também ter uma situação, eu não consigo dar conta financeira de ter um cuidador o tempo todo, contrata 4 horas, contrata 6 horas, semana, ou algo do gênero, mas assim, que cada família consiga criar um mecanismo para essa família. Quando a gente fala em complexidade de violência, as famílias são muito diferentes. O que talvez serviu para a minha, não serve para todas. Então, essa compreensão das diversas violências, esse olhar muito mais amplo sobre isso, e aí vem tudo, né? A gente está vivendo uma sociedade que hoje se fala a questão racismo, nós também agora em junho, além do seu Junho Violeta, é também a questão de pensar a população LGBT, que também é invisibilizada, que também é violentada. Então, a gente está falando de várias datas que são relevantes demais para a sociedade, porque quando a gente expõe a ferida, a gente se obriga a falar nela. E aí, quando a gente abre esse processo, a forma de cura, eu acho que fica melhor. Gisele e Andréia, eu queria abordar com vocês também qual seria o papel do Estado com relação das políticas públicas, com relação a essa questão da violência do idoso, especialmente agora em que a nossa sociedade, como bem apontado por vocês, e a Verônica também comentou, em que as famílias estão cada vez ficando menores, mas a população cada vez mais idosa, mais velha, né? Como é que o Estado pode assumir, ou deveria assumir, o papel de proteção desse idoso? Especialmente desse idoso, né, deste velho, que está sendo alvo da violência, né? Começo eu? Pode ser. Olha, em relação ao Estado, não sei se dá para me ouvir direito, por isso que eu boto próximo a... Tá bom? Estou te ouvindo. Tá. Em relação ao Estado, o que eu noto é, por exemplo, nós temos, né, a parte assistencial do Estado, seja um benefício de prestação continuada, que é dado àquele idoso
que não tem condições de gerir financeiramente a sua vida, e a família também não tem essa condição. Ou seja, ele tem que hoje ter um ganho de meio salário mínimo. Abaixo de meio salário mínimo, ele é favorecido, né, chancelado pelo Estado com um salário mínimo, 1.045 hoje. Temos também um outro lado que eu acho importante salientar, que é em Porto Alegre não existe uma ILPI pública. Nós não temos onde deixar o nosso idoso, sabe? De uma forma assim, por exemplo, temos as filantrópicas, temos as privadas, aquela onde esse BPC, ao qual eu falei antes, né, que é o benefício de prestação continuada, ele é dado integral ou 70% para essa instituição, mas nós não temos a instituição em si pública para acolher esse idoso. Então, isso é uma lacuna imensa que não deveria existir. Eu acho que principal seriam políticas públicas nesse sentido. E de quem seria essa responsabilidade, André? Pois é que nós temos, né, nesse sentido de seguridade social, que seria a saúde, a previdência social e a assistência social, ela é uma tríade que ela é federal, então seria união, mas todos os membros federativos, né, do município, do estado, poderiam também fazer políticas nesse sentido de criar, de ter uma célula, depois ampliar esse tipo de trabalho, mas a gente não vê muito investimento e, por vezes, infelizmente, vontade do poder público nesse sentido. Será que isso não tem um pouco de... será que o fato do idoso não ter um poder de voto muito grande, isso não sei se eu estou fazendo uma elucubração muito grande na minha cabeça. Como o idoso está isento de votar, aí os políticos não fazem muita questão de prestigiar essa população. Isso aí pode ter relação na minha cabeça ou não? É que é difícil de dizer sim ou não, né? Em tese poderia ser, mas é que ultimamente, de uns tempos para cá, não muito tempo, a gente notou um crescimento gigante na população idosa. Hoje nós somos, no Brasil, 17% de idosos, ou seja, nós somos o nosso idoso, né? A nossa população idosa, ele é maior o número de um percentual do que todas as crianças recém-nascidos e adolescentes até 17 anos. Tem que haver uma reestruturação, sabe? Porque e a tendência é aumentar. No Rio Grande do Sul são 14% de idosos. Sim. Nós temos a cidade agora, Veranópolis é a segunda, nós temos, eu esqueci, Carlos Barbosa, é a cidade do Rio Grande do Sul mais longeva. Então, está aumentando, e esse público está comprando mais, está consumindo mais. Claro. Então, Porto Alegre é a capital com maior percentual de idosos do Brasil. Nós somos uma capital com maior número de superidosos. Sim, também. E o estado, né? Depois de Santa Catarina, é o Rio Grande do Sul. Nós somos, é um nível altíssimo. E esse público está tendo uma visão diferenciada pelo comércio, porque ele está movimentando toda uma economia. Talvez, no sentido do que tu dissesse antes, Karen, talvez até o político note isso e haja de uma forma diferente, pois essa pessoa com 60 anos vota, a com 65 vota, a com 60 também pode votar. Então, isso talvez seja um incentivo a dar um valor maior em relação a políticas públicas para essa faixa etária. Com relação, então, à proteção da pessoa que sofre a violência, haver ILPIs, que são as instituições de longa permanência, para acolhimento dessa pessoa, seria hoje a maior lacuna que haveria, que existiria? Seria, principalmente que a nossa Constituição, ela vê o Estado, sim, como protetor,
Mas antes disso, nós temos a nossa primeira família, a primeira chancela, que é a própria família. Então, aquele idoso, ele tem que ser cuidado pela família. E quando a família vier a falhar, aí o Estado entra em ação. Então, acredito que eu sim. acho que essa questão, né, de a gente trabalhar a questão do Estado, e quando fala ali, tu perguntaste sobre a questão de ele não votar, foi feito em outubro, teve um seminário no Tribunal Regional Eleitoral e falava sobre isso, sobre os programas políticos que falassem em idoso, de todos os programas na área municipal, estadual e federal, somente um falava com política para idoso. Então, assim, o quanto ainda nos programas de, né, governo não tem a palavra. Eles tendem a dizer que não, quando a gente fala em família, a gente fala tudo. Mas tem uma política só para criança. Opa, então não é falar tudo. A criança não faz parte da família? Faz. Então, tem segmentações ali que poderiam ser incluídas e que não são. E quando se fala, né, tu falaste, né, Andréia, da questão da ILPI, a gente tem que pensar que antes da ILPI, que é a última instância realmente daí do processo, né, de saída da sua família, mas poderiam ter centros-dias, centros de convivência, que são espaços que eles poderiam estar na família e indo e vindo. Eu odeio a palavra creche para idoso, né? Eu odeio também. isso. Eu odeio. Mas quando a gente tem que explicar, né, o que é um espaço, um centro de convivência, um centro-dia, uma coisa assim, a gente mais ou menos é parecido para poder entender que muitas vezes poderiam ter pessoas, né, até mesmo com um grau ainda não elevado de demências em geral, e poderia ter espaços em que esse idoso poderia estar. A gente vê, assim, algumas cidades do interior que tem mais de 30% de idosos, e eles são eleitores, mas eles também não se percebem como tal. Eu participei muitas vezes em algumas conferências municipais, né, do idoso, em algumas cidades do interior, e ainda assim, eles têm uma vontade política, mas eles não se percebem detentores dessa política, não se percebem poder sobre isso. Então, isso eu acho que deveríamos começar a fazer, todos nós, uma grande corrente nesse sentido de mostrar que sim, eles são autônomos e que sim, eles sabem o quê. Se a gente pensar hoje, uma pessoa de 65 anos em Porto Alegre, ela viveu o orçamento participativo. Muitas dessas pessoas, elas viveram espaços de decisão e muito sérias. Onde é que estão essas pessoas? Então, elas tiveram aquele sentimento assim de que não adianta nada, sabe? De que não vai dar certo. Então, assim, agora, esse processo resiliente de vamos lá, porque não é fácil mesmo, né? A gente tem que pensar em política pública, pensar num processo assim agora mesmo. Fecha comércio, tira comércio, abre comércio, é vida, é economia. Poxa, quantas coisas, e aí, o que esse velho está fazendo aqui na rua que não está dentro de casa? A gente já ouvia isso antes. O que esse velho está fazendo no ônibus que não está em casa cuidando dos netos? Quando ele queria, muitas vezes esse idoso trabalhava e precisava do ônibus, ele estava, às vezes, indo buscar a saúde dele, ou ele estava fazendo o que ele quisesse fazer. Mas esse olhar da gente compreender a política pública, ela está refletindo muito o que a sociedade está dando conta, e ela não está dando conta. A gente tem que pensar muito nisso, assim, está vindo agora, né, esse processo, né, de novas... Quantos vereadores estão com a causa do idoso? Quantos falam em idoso? Né? Tem uma frente municipal da pessoa idosa que às vezes é uma frente parlamentar de um único cidadão, não é uma frente, né? Então, assim, quando a gente pensa que parlamentar em Porto Alegre pensa idoso, não são muitos. Então, quando a gente pensa no Estado, quando a gente pensa lá no Senado, eu lembro sempre o Paim. Então, assim, como a gente pensar, né, políticos que envolvem essa causa do envelhecimento para si, porque eu vou ser uma velha legal quando eu envelhecer, ou não, ou para a minha sociedade, para o meu contexto, sair do seu umbigo e ir para o coletivo.
Não, e aí pensar em duas... olhando para o programa de hoje, eu saio com 2 aprendizados. Primeiro, um aprendizado interior e intrafamiliar, né? Trazido pela Verônica, de que a questão da violência tem muito a ver com a construção familiar, né? Com uma construção de uma história familiar, que não é de uma hora para outra que a violência acontece, né? Não é uma briga, não é um fato, mas sim uma construção que é feita desde a infância. Então, vamos analisar que história a gente está construindo com nossos filhos e com nossos netos, porque velhos queremos ser e que velhos nos tornaremos, né? Porque a gente tem aquela ideia de que todo velho é ranzinza, todo velho é não sei o quê, mas a gente se torna velho, mas a gente vai ser aquilo que somos hoje, nos tornaremos, continuaremos ser quando velhos. Então, o que nós somos hoje é o que nós seremos daqui a alguns anos, né? E que nós estamos fazendo dessas relações para que elas no futuro se tornem, né? E, então, essa é uma das lições que eu aprendi. A outra é essa que vocês duas estão trazendo, que é da importância de se enxergar hoje e construir como cidadão, né? Essa luta, se engajar como cidadão, né? Pensar como cidadão. Porque hoje eu sou uma mulher de 53, a Gisele está na mesma faixa de idade que eu, a Andréia, pelo jeito, é mais nova, né? Não muito. Mas nós estamos aí, né? Estamos nessa faixa da maturidade e que estamos, né? Então, a gente tem que enxergar o futuro e queremos ter uma velhice, né, onde não só para nós, mas para a coletividade seja, né? Então, olhar para a nossa comunidade, né? Porque olhando para os números de hoje é assustador. Eu gostaria de fazer uma observação dentro do que a Gisele falou, e foi uma coisa muito interessante. Quando eu falo em LPI, a gente teve um debate há pouco tempo atrás sobre se a LPI poderia ser um centro-dia. E daí tiveram umas problemáticas com relação a isso, mas o centro-dia, ao meu ver, ao meu sentir, é essencial, pois ele deixaria mais barato, porque antigamente tinham aquela ideia assim, eu não vou botar meu pai numa casa geriátrica, como era chamada, né? Eu não vou colocar meu pai numa casa geriátrica, porque não, o que a minha vizinhança vai pensar, o que a minha família vai dizer de mim que larguei ele lá. Só que nós temos uma outra realidade, como nós temos, não é todo o idoso que com 60 anos faz maratona, com 70 anos. Cada um tem um organismo e passa por dificuldades. Então, às vezes temos o idoso nível 3, aquela família querendo ficar em casa, ela não teria condições de manter com toda a aparelhagem necessária. Então, esse deveria se a graça tomara, né, a família tenha condições de estar num lugar para passar 24 horas direto. Agora, tem outras pessoas que os filhos saem de manhã, voltam à noite e aquele idoso precisa de um terceiro para cuidar. Só que é caro o custo de um cuidador, como a Gisele bem pontuou. Porém, um centro-dia não seria uma creche, não seria, mas seria como, por exemplo, a minha avó, ela vai num centro ali do CRAS, ela faz crochê, ela faz exercício, ela conversa Andréia, querida, do idoso com o idoso. Ela conta os dias para ir lá conviver, e eles fazem chá, ela participa da cozinha, a minha avó ia na igreja, fazia sopão, esse envolvimento do idoso é vida. Então é isso que eu acho, esse centro-dia seria maravilhoso. Andréia, querida, eu te agradeço, adorei a nossa conversa, muito obrigada. Gisele, amada, sempre muito bom contar contigo, tá? Gente querida que esteve com a gente,
Muito obrigada pela presença de cada sessentônico hoje. Lembrando, você pode rever, tá? Ou compartilhar esse programa pelo Facebook da Rádio Supersônica, ou então lá pelas redes sociais da Sessentônica, no Instagram ou no Face. A gente vai estar postando daqui a pouco o link desse programa. Então lá, compartilha, tá bom? Segue, curte. Um beijo grande no coração de vocês. Semana que vem, dia 24, dia de São João, à 13h, a gente vai estar aqui de novo na Rádio Supersônica. E o assunto a gente já tem agendado. Vai ser o envelhecimento negro. Então, vai ser muito legal, certo? Contamos contigo aqui de novo. Um beijo no coração, uma semana cheia de luz. Tchau. Tchau, tchau.